Para estimar a intensidade de um campo magnético B0, uniforme e horizontal, é utilizado um fio condutor rígido, dobrado com a forma e dimensões indicadas na figura, apoiado sobre suportes fixos, podendo girar livremente em torno do eixo O'. Aqui está a figura, o fio condutor rígido dobrado e o eixo O', a qual o condutor com o formato de uma espira pode girar livremente. Esse arranjo funciona como uma balança para forças eletromagnéticas. O fio é ligado a um gerador, ajustado para que a corrente contínua fornecida seja sempre I igual a 2,0 A, sendo que duas pequenas chaves A e C, quando acionadas, estabelecem diferentes percursos para a corrente. Inicialmente, com o gerador desligado, o fio permanece em equilíbrio na posição horizontal. Quando o gerador é ligado, com a chave A aberta e C fechada, é necessário pendurar uma pequena massa M1 de 0,008 kg no meio do segmento P3-P4 para reestabelecer o equilíbrio e manter o fio na posição horizontal. O problema ainda nos dá como informações extras que força magnética, neste caso, é dada pela intensidade da corrente elétrica vezes a intensidade do campo magnético vezes o comprimento do fio. Desconsiderar o campo magnético da Terra e as extremidades P1, P2, P3 e P4 estão sempre no mesmo plano. Vamos então à nossa solução, começando pelo item A. Determinar a força eletromagnética F1 em newtons, quando a chave C está fechada e A aberta. Então, a nossa corrente elétrica vai percorrer apenas esse caminho, que representa metade da espira. Nessa situação, vamos aqui indicar uma força apontada para baixo, P, representando a massa M1 que será colocada aqui, exercendo uma força-peso para baixo na espira. Como o problema nos diz que ao colocar essa massa, a espira volta a ficar na posição horizontal e em equilíbrio, indica que a força eletromagnética F1 está dirigida para cima, como indicamos aqui. Ainda temos mais. Como o sistema está em equilíbrio, sabemos que o somatório de todas as forças que agem nele deve ser igual a zero. Ou seja, somando a força-peso mais a força F1, temos que ter uma resultante nula. Porém, essa soma é uma soma vetorial, não basta simplesmente somar algebricamente. Como os dois vetores estão na mesma direção, porém com sentidos opostos, elas se subtraem. Temos então que peso menos a força eletromagnética é igual a zero. Em módulo agora, ou seja, o peso é dado por mg menos a força eletromagnética igual a zero. Ou seja, a força eletromagnética é justamente igual ao módulo do peso, ou seja, mg. A massa o problema nos deu, 0,008 kg. Multiplicando 0,008 por 10, temos o valor de 0,08 newtons para a força eletromagnética. Item A resolvido. Vamos agora ao item B e estimar a intensidade do campo magnético B0. O problema já nos dá a equação que será utilizada, F igual a IBL. Então está aqui. Mas a força, que é a força eletromagnética, nós já calculamos no item A, de 0,08 newtons. A corrente elétrica, o problema nos disse que é sempre constante igual a 2,0 A. E o comprimento do fio é justamente o comprimento do trecho P3-P4, ou seja, 0,20 metros. Substituindo os valores na equação dada, que é a equação para o cálculo da força eletromagnética que age num fio, quando percorrido por uma corrente elétrica e submetido à ação de um campo magnético, temos F1 é igual a B0 vezes I vezes L. Rearranjando para isolar B0, temos B0 é igual a F1 dividido por I vezes L. Esses eram fatores multiplicativos do lado direito. Passam para o lado onde está F1 como fatores no denominador.
Agora é só substituir o valor encontrado no item A e os valores dados no problema. Ou seja, F1 de 0,08, vamos escrever como 8 vezes 10 a menos 2. A corrente é igual a 2. E 0,20 vamos escrever como 2 vezes 10 a menos 1. Fazendo a continha agora, 2 vezes 2, 4. 8 dividido por 4, sobrou 2. 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 1 dá 10 elevado a menos 1. Ou seja, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Menos 2 menos menos 1, que dá menos 2 mais 1, menos 1. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 1 é justamente 0,2 Tesla. Item B, resolvido. Vamos agora ao último item da questão, que é estimar a massa M2 necessária para equilibrar novamente o fio quando abrirmos a chave C e fechamos a chave A. Nessa situação, nós temos um binário de forças F1, ou seja, F1 agindo no segmento P3, P4 apontando para cima e uma mesma força F1 no segmento P1, P2 apontando para baixo, já que a corrente de um lado segue nessa direção, percorre o fio, na outra extremidade está percorrendo no sentido contrário, ou seja, a força também eletromagnética gerada terá sentido trocado. Isso forma um binário de forças. E nós temos que colocar uma massa M2 de modo a gerar uma força-peso capaz de equilibrar este binário, ou seja, que tem uma capacidade de rotação igual e inversa ao gerado por este binário. Vamos colocar então a massa P2 no ponto médio do segmento P3, P4. Ou seja, o binário de forças F1 faz a espira, ou o fio, como queira, girar no sentido anti-horário. E a nossa massa M2 vai dar origem a uma força, a espira girar no sentido horário. E o somatório desses dois momentos deve ser igual a zero. Vamos então escrever a formulação matemática do problema, ainda indicando que a distância dessa força F1, que está na extremidade P1, P2, ao eixo de rotação, eu estou chamando de B1, e a mesma distância do eixo de rotação à extremidade P3, P4 de B2. Temos então que a soma do momento de P2 deve equilibrar a soma dos momentos das forças F1. Ou seja, momento é a força vezes o braço da força, ou seja, a distância de onde ela está sendo aplicada até o eixo de rotação. P2 vezes B2, ou seja, a força peso gerada pela massa M2 vezes a distância de onde ela está do eixo de rotação deve ser igual a F1B1 e F1B2 somados. Substituindo os valores que nós temos, P2 nós não sabemos, B2 0,15, está aqui a distância, e B1 também 0,15. F1 vezes 0,15 mais F1 vezes 0,15, F1 vezes 0,30. Aqui está. Então, temos que P2 é F1 vezes 0,30 dividido por 0,15. Simplificando ainda, temos 0,30 divididos por 0,15, dá um fator 2. Este fator é o dobro desse. Quando simplificar, dá um fator 2. Ou seja, P2 é igual a 2 vezes F1. Porém, F1 foi calculada no item A, de modo que nós temos 2 vezes 0,08, que foi o valor encontrado para a força eletromagnética. Ou seja, o peso P2 deve ser igual a 0,16 newtons. Ainda não respondemos o problema, porque o problema é a massa M2 e não o peso P2. Temos então que P2 é a massa 2 vezes a aceleração da gravidade. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, temos que a massa M2 é o peso P2 divididos pela aceleração da gravidade local, 0,16 divididos por 10. Temos então uma estimativa para a massa M2 de 0,016 kg. Essa é a resposta do item C e questão encerrada.